Vamos aplaudir ao Senhor e receber com muita alegria o pastor Dalto, que vai nos ministrar nessa noite. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode diminuir 99% de tudo que ele falou, porque não é assim. E eu confesso que eu estou nervoso sim. Quando o bispo me mandou uma mensagem esses dias, falando: eu queria que você pregasse num domingo à noite. A minha resposta foi: sério? Sério? Sério, porque eu não sou pregador. Na verdade, eu nunca fui pregador. Por ter passado já por muitos lugares e já visto muitos pregadores, eu reconheço que a nossa igreja tem os melhores. E subir nesse altar, diante de homens que têm subido nesse altar, as nossas pernas tremem também. E é por isso que eu nem vou tentar essa noite ser pregador. Não vou nem tentar, para que não haja nenhum tipo de comparação. O que eu queria essa noite é compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Como o Marquinho falou, e Marquinho porque eu tenho liberdade com ele, mas como ele falou, eu já sou antigo no Evangelho. Eu já vivi muitas coisas, já passei por muitas coisas, já tive muitas experiências, mas eu confesso que durante esses últimos 4 anos, que é de 2022 para cá, eu comecei a viver um evangelho diferente. Por que um evangelho diferente? Foi quando nós fomos convidados a fazer parte do Instituto. Pastor Lucas sequer me conhecia. Um dia eu recebo uma ligação, ele fala: o senhor é o pastor Dalto? Eu falei: sou. Você já deu aula? Nunca. Então, eu queria que você desse aula no Instituto. Eu estava no momento que eu tinha acabado de deixar a igreja na nossa cidade para poder cuidar da minha família. E eu aceitei o desafio. Eu não sei onde eu estava com a cabeça para ter aceitado, mas aceitei o desafio. E essa noite, na verdade, eu queria compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido. Porque quando a gente acha que a gente vai ensinar, a gente acaba aprendendo muito mais do que a gente ensina. E eu quero compartilhar com você essa noite, de maneira muito rápida, porque hoje a cerimônia é para vocês. Aquilo que Deus tem me ensinado durante esses 4 últimos anos que nós estivemos na frente do Instituto. E uma das coisas que Ele mais me ensinou é que conhecer um Jesus muito puro, muito simples, mas de maneira muito profunda. Pode ser que você que esteja aqui essa noite pode até achar uma mensagem simples demais, diante de tudo aquilo que nós já vimos acontecendo nesse altar. Mas o que eu quero é que você não preste atenção em uma mensagem, mas que você preste atenção naquele que vai transformar toda a sua vida, toda a tua história. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 3. Uma das cartas mais especiais de Paulo, eu acho. Todas as vezes que eu leio, eu me identifico muito com ela. Filipenses capítulo 3, verso 7. Quem achou, diga amém. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e à participação do seu sofrimento, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás
e avançando para os que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer esta noite, Senhor. Te agradecer porque o motivo de estarmos aqui, Senhor, não é a formatura. O motivo de estarmos aqui, Senhor, não é para cumprirmos uma agenda de um domingo à noite, como evangélicos. Não, não. Nós estamos aqui esta noite, Senhor, porque tem um motivo muito maior que nos move até esse lugar, que é a Tua presença. Por isso, Pai, nós te pedimos agora, fala a cada coração, fala a cada família aqui, Senhor, fala a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nessa noite de formatura nós estamos diante de um momento muito especial, principalmente aqui para a nossa casa, para a Pura Fé. Para alguns este é um tempo de colheita, estou me formando. Para outros, ainda é um tempo de expectativa. Tem alunos aqui do Instituto que estão vendo vocês com essas becas e estão falando, vai chegar a minha hora também. O ano que vem eu estou aí. Para outros que estejam aqui essa noite também, pode ser que você tenha entrado nesse lugar porque você foi convidado para uma cerimônia. Às vezes tem algum parente seu se formando. E há um outro grupo aqui também que deve ter entrado nesse ambiente pela primeira vez. Pode ser que você esteja olhando tudo isso que está acontecendo, vendo esse pessoal vestido esquisito aqui em cima e não está nem entendendo o que está acontecendo. Mas essa mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje é para todos nós. Existe uma verdade nesse ambiente que nos une. Nada é mais importante e transformador na vida do que conhecer um Jesus puro e simples de maneira mais profunda. Nós vivemos em um tempo que a tecnologia ou a informação acaba sendo muito rápida. E tudo que você quer saber, você consegue saber muito rápido. Nós estamos vivendo num tempo em que o Google já está ficando ultrapassado. A inteligência artificial hoje explica tudo o que você quiser. Se você entrar lá agora e quiser saber como é que você prospera, tem. Como é que você casa, tem. Como é que você faz um pão, tem. Tudo tem. Esse saber, as informações que nós temos hoje em dia, você consegue obter. Mas o que eu quero trazer essa noite é que há uma diferença muito grande entre saber e conhecer. Há uma diferença gigantesca entre isso. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever essa carta aos Filipenses, ele diz que há um conhecimento, não é um saber, há um conhecimento de Cristo tão excelente, tão sublime, tão transformador, que diante dele todo o resto perde o brilho. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, perde totalmente o brilho. Ele está falando não de um conhecimento superficial, um conhecimento acadêmico, um conhecimento que nós adquirimos na nossa caminhada do dia a dia. Ele está falando de uma experiência viva, de uma experiência profunda com Deus, de uma experiência transformadora com Jesus Cristo. E essa noite, entre diplomas, entre conquistas, entre celebrações, o céu vai nos lembrar algo muito especial. Que o maior diploma da nossa alma não é terminar esse curso, é ter o coração alcançado por Jesus. O objetivo do nosso instituto tem sido esse. O objetivo do nosso instituto é fazer que você entenda que o maior êxito da vida não é receber um certificado, é conhecer profundamente o Salvador. E essa noite eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho conhecido de maneira mais profunda Jesus. E a primeira delas é que conhecer Jesus é maior do que qualquer conquista. Eu já tive muitas conquistas na minha vida, mas conhecer Jesus profundamente nem se equipara a qualquer uma delas. Quando Paulo vai escrever essa carta, nós acabamos de ler o texto, ele vai começar fazendo uma comparação muito interessante. Ele olha para o seu currículo. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, veja aí no versículo 5, o currículo de Paulo. Não é qualquer coisa não. Ele vai dizer lá, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Hebreu de hebreu é o carioca da gema aqui, sabe? Ele está falando, eu sou legítimo. Segundo da lei fui fariseu,
segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a igreja que há na lei, irrepreensível. O que Paulo está dizendo aqui, ele está estabelecendo o currículo dele como uma credencial máxima do judaísmo daquela época. Ele está dizendo, nesse meio aqui, não tem ninguém melhor do que eu. Mas Paulo, ele olha para tudo que ele possui, Paulo olha para tudo que ele construiu nesse momento, ele representa prestígio, ele tem méritos, ele tem história, ele tem posição, mas no versículo 7 ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Isso aqui é muito forte, é forte porque Paulo não está desprezando aqui aquilo que serviu de adubo para ele, ele chega a usar a expressão esterco, ele não está desprezando isso, mas ele está dizendo que isso daqui nem se compara àquilo que ele obtém, quando ele conheceu profundamente a Cristo. Essa é uma palavra muito necessária nesse momento de formatura. E por que ela é necessária? Porque em momentos como esse é fácil a gente pensar que o nosso objetivo já foi alcançado. Nesses momentos em que a gente olha tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, a gente tem a tendência a achar que essa etapa já foi concluída. Mas a Bíblia vai nos chamar por uma verdade muito interessante. Sem Jesus toda a conquista é incompleta. Com Jesus até o deserto ganha sentido na nossa vida. Você pode concluir um curso, ainda que você... E mesmo assim tem um coração vazio. Você pode estar essa noite aqui recebendo a honra dos homens e ainda assim está distante de Deus. Você pode essa noite aqui ler e aprender a falar sobre a Bíblia, mas ainda não ter sido quebrantado pela palavra dele. E é por isso que essa noite eu quero chamar a sua atenção para que você venha conhecer a Jesus de uma maneira muito mais profunda. Para que você possa reorganizar as prioridades da sua vida. A grande pergunta desta noite não é o que você aprendeu. A pergunta que eu faço para você essa noite, você conheceu na profundidade Jesus? Porque no fim o que vai sustentar e vai transformar a nossa vida não é aquilo que você estudou, aquilo que você conquistou. É com aquele que você vai andar a partir de hoje. Não troque intimidade por formação ou por informação. Não dê valor às coisas. O verdadeiro valor está em Cristo Jesus. E eu tenho aprendido isso. A segunda coisa que eu tenho aprendido nesses 4 anos de instituto é que conhecer Jesus é uma experiência que vai transformar o interior. Paulo vai dizer lá no versículo de número 10, eu quero conhecer a Cristo. Você sabe quem é que está falando? É Paulo. Ele está dizendo, eu quero conhecer a Cristo. E essa expressão carrega fome, carrega paixão. É Paulo dizendo isso. Ele não está fazendo aqui um pedido de quem está satisfeito com uma religiosidade superficial ou de aparência. É o clamor de alguém que entendeu que Jesus não pode ser tratado como um detalhe. Não trate Jesus como um detalhe. Conhecer Jesus profundamente, ele vai transformar o nosso interior. Quando alguém conhece Jesus de verdade, o coração endurecido passa a ser um coração rendido. Quando a gente conhece Jesus de verdade, a culpa encontra perdão. O cansaço encontra descanso. O perdido encontra direção. O ferido encontra cura, o vazio encontra sentido. E essa noite eu quero que você entenda que Jesus não é apenas alguém que precisa ser admirado ou comentado. Jesus é alguém que precisa ser recebido. Ele não veio somente para inspirar pessoas. Ele veio para salvar, ele veio para restaurar e transformar. João 10:10 diz que eu vim para que tenham vida e a tenham de forma plena. Ou seja, a tenham de forma abundante. E talvez nessa noite hajam pessoas aqui de diferentes condições espirituais que ainda não estejam vivendo essa vida plena. Alguns estão firmes, mas precisam ir mais fundo. Sair desse raso. Algumas pessoas que estão aqui estão cansadas, servindo por fora, mas estão exaustas por dentro. Algumas pessoas estão estudando, mas ainda não foram totalmente incendiadas pela presença de Deus.
Pode ser que alguns estejam aqui hoje e vieram visitar essa igreja. E talvez nem sabe explicar porque estão aqui. Mas o Espírito Santo sabe. E a beleza de conhecer profundamente quem é esse Jesus é que o Espírito Santo sabe. E a mensagem hoje é muito pura e simples. Jesus quer se revelar profundamente no seu coração e transformar todo o seu interior. Há uma diferença entre estar perto do ambiente da fé e ser alcançado pela graça. É isso que torna essa noite muito santa. É isso que torna essa noite muito especial. Enquanto nós celebramos uma formatura, Deus pode transformar a sua alma e marcar todo o seu destino. Eu achei que eu já soubesse de tudo. A gente chega numa altura do campeonato, como eu ouvi essa expressão antiga, e a gente acha que a gente já viveu tudo. Até usando esse exemplo que o pastor Marcos deu aqui do Legendários. Eu me lembro quando eu ouvi falar do Legendários, falar, fala sério, precisa subir montanha para ouvir Deus? Eu ouço Deus todos os dias. E quando eu subi eu percebi que eu nunca tinha ouvido Deus como eu vi naquele lugar. Porque Deus fala. E quanto mais a gente busca conhecê-lo, mais profundamente Ele fala. Uma terceira coisa que eu tenho aprendido nesse tempo, eu já estou caminhando para o final, é que além de tudo isso que eu falei, conhecer Jesus profundamente inclui cruz e rendição. Paulo continua dizendo ainda no versículo 10, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e o A aqui é craseado. Participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte. E aqui está uma verdade muito profunda. Conhecer Jesus profundamente não é apenas experimentar momentos de glória. É também participar do caminho de redenção e de sofrimento. Nós gostamos do poder, nós gostamos de vitória, nós gostamos do avanço, nós gostamos do sucesso. E de fato, tudo isso também faz parte da vida cristã. Mas Paulo mostra que conhecer Jesus profundamente também envolve cruz. Vai envolver renúncia. Vai envolver entrega. Isso significa que o verdadeiro evangelho, ele não vai formar apenas pregadores eloquentes. Ele tem que formar servos quebrantados. O verdadeiro evangelho, ele não vai formar apenas pessoas com discurso forte. Ele vai formar pessoas com coração no altar do Senhor. Ele não vai formar alunos preparados. Ele vai formar discípulos rendidos aos pés dele. Num tempo em que tantos querem um evangelho sem custo, sem renúncia, sem compromisso, a palavra nos chama à essência. Jesus, que nos conhece e quer que a gente o conheça profundamente, vai fazer com que a gente passe a dizer, Senhor, eu não quero apenas a tua mão, eu quero a tua face. Senhor, eu não quero apenas as tuas bênçãos, eu quero a tua presença. Senhor, eu não quero apenas crescer ministerialmente, eu quero morrer para mim mesmo, para viver para ti. Não substitua fogo pelo conteúdo. Não substitua presença por estrutura. Não substitua intimidade por desempenho. Não procure. E como professor de instituto eu te digo isso. Como professor agora. Não procure somente quem sabe explicar a verdade. Procure quem foi transformado por ela. Não troque presença por performance. Não troque. Não troque vocação por vaidade. Aquilo que Deus te chamou para fazer, é Ele quem vai fazer. E por fim, conhecer Jesus profundamente, durante esses dias tem me ensinado que Ele é a resposta para todos os meus questionamentos. E se Ele é a resposta para todos os meus questionamentos, Ele é a resposta para você também. Resposta para os formandos. E aí eu falo especialmente para vocês. Vocês estão encerrando uma etapa, mas vocês não podem se permitir que o fim de um ciclo substitua o início de uma profundidade maior em Cristo. Essa formatura não é um ponto final. É o chamado para um novo começo na vida de vocês. O conhecimento adquirido precisa ser transformado em vida no altar agora. Em serviço, em humildade, em amor pelas almas. A resposta para os alunos que estão estudando ainda. Quem está estudando ainda? Não vai se formar, vai estar estudando ainda.
Vocês ainda estão no processo, isso é muito precioso. Não estudem para cumprir uma grade ou receber apenas um certificado. Não aprendam apenas para repetir conceitos. Façam cada aula, cada leitura, cada oração uma ponte para conhecer Jesus mais profundamente. Resposta para as pessoas que estão nessa casa, mas ainda não tiveram oportunidade de fazer o instituto, mas estão nesse lugar. Talvez você já conheça a rotina do nosso culto aqui. A linguagem da fé é comum para você. Talvez a dinâmica da nossa casa você já conheça de cor. Mas a familiaridade do ambiente espiritual nunca pode substituir o frescor do relacionamento com Cristo essa noite. Dentro dessa igreja, dentro da sua própria casa, é possível a gente estar perto de tudo e de todos, mas longe de Cristo. E eu quero convidar você essa noite a se aproximar dele. Resposta para você que veio aqui pela primeira vez. E apesar de ser uma noite de formatura, Deus tem algo para todo mundo. Sua presença aqui não é um acidente. Jesus conhece seu coração, conhece a sua história, conhece suas dores e sabe exatamente o que sua alma precisa. E o que essa alma mais precisa não é apenas respostas humanas. O que sua alma precisa essa noite é se entregar a Jesus. Não adie a sua entrega a esse Jesus. Faça de Jesus o centro da sua próxima estação, da sua próxima geração. E o que fará diferença nessa nova fase não será apenas o que você carrega na mente, mas aquilo que governa a tua vida. E antes da gente iniciar a nossa cerimônia, eu quero terminar aqui dizendo algo muito pessoal e muito especial para mim. Eu creio que essa noite Deus está chamando cada um de nós a um nível de maior profundidade com Cristo. Mais profundidade do que aparência. Mais profundidade do que evento. Mais profundidade do que apenas uma cerimônia. Mais profundidade do que emoção momentânea. O contexto do texto que eu acabei de ler, na lógica humana, ele não faz nenhum sentido. E por que ele não faz nenhum sentido? A mais importante, mais profunda carta do apóstolo Paulo a respeito de Jesus, ela não está sendo escrita aqui na sua maior conquista. Quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está preso. Ele está dentro de uma prisão. E o que para muitos seria o fim de Paulo, ele vai escrever justamente o que está no verso 13 e 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo. E eu abro meu coração aqui essa noite. Esse último ano, eu experimentei derrotas que eu jamais imaginei que aconteceriam na minha vida, principalmente sendo pastor. Mas com tudo isso, eu tenho aprendido que conhecer profundamente a Cristo é uma atitude diária de esquecer e avançar. Esquecer e avançar. Esquecer e avançar. As coisas que aconteceram me ensinaram muito. Mas eu não vou ficar agarrado a elas. Eu não serei refém das minhas glórias, das minhas conquistas e muito menos das feridas do passado. Eu vou continuar caminhando a esse nível mais profundo de conhecê-lo e de me tornar cada dia mais parecido com ele. Enquanto você se coloca de pé, eu quero te convidar a fazer isso agora. Eu quero te convidar a fazer a mesma coisa que eu. Esquecer e avançar. Eu não sei qual foi a situação que te trouxe aqui essa noite. Eu não sei qual é o ambiente que você tem vivido, mas essa noite eu gostaria de ter uma palavra aqui, igual o pastor Marcos tem. Falar daqui quantos dias vai acontecer. Pastor Agapito, eu queria cantar aqui também. Eu queria pregar com o pastor Lucas. Se você não der glória, eu vou embora a pé. Eu queria falar, eu amo a palavra. Eu queria fazer muitas coisas aqui nesse lugar. Mas Deus não me chamou para isso. Porque eu tenho vivido um tempo que eu preciso conhecê-lo cada dia de maneira mais profunda.
E eu queria fazer esse convite a você essa noite, a se entregar de uma maneira profunda ao Senhor, a se entregar a um Jesus que é muito puro, é muito simples, mas quanto mais nós o conhecemos, mais nós sabemos quem nós somos. Um Jesus que é maior do que qualquer outra conquista, um Jesus que transforma seu interior, um Jesus que morreu por você para que você tenha vida, um Jesus que é a resposta para tudo aquilo que você tem procurado. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. E eu queria que nesse momento você refletisse um pouco a respeito daquilo que você tem vivido. Parece que o tempo vai passando e a gente entra numa correria tão grande que a gente não para muito para pensar. Mas eu queria que, nesse ambiente que nós estamos aqui, eu sei que a presença do Senhor está aqui nesse lugar. A presença do Senhor está aqui. Sabe, queridos, a gente erra tanto na vida. E quando a gente conhece Jesus profundamente, a gente começa a entender que Ele perdoa todas as nossas falhas. Que Jesus nunca nos apontou para nos condenar a nada. Ele sempre esteve ao nosso lado como nosso advogado fiel. Ainda que o diabo tenha apontado muitas coisas para você, essa noite eu quero te dizer que aquele que você vai conhecer profundamente vai transformar toda a tua história. Vai te levar a níveis que você sequer imaginou que você chegaria a Ele. Eu estar aqui essa noite, queridos, as pessoas que me conhecem muito bem sabem o que eu estou falando. E eu queria te dar algumas verdades antes de nós chamarmos os alunos aqui. Uma das verdades que vai transformar a tua história a partir de hoje é que Jesus te ama mais do que tudo. A segunda coisa, a segunda verdade é que Ele já te conhece, mas essa noite Ele quer ser conhecido profundamente por você. E a terceira é que Ele nunca desistiu de você. Pode ser que algumas pessoas já tenham desistido de você, mas Ele nunca desistiu de você. O poder da ressurreição é o poder do vazio. O sepulcro está vazio para que você seja cheio. E eu queria fazer esse convite a você essa noite. Você que de repente está nesse lugar e você quer ter essa experiência de conhecer Jesus profundamente. Profundamente. Você ouve falar, você até transita no meio de algumas pessoas que falam dele, mas eu queria te dar a oportunidade hoje de conhecer esse Jesus de maneira profunda. Um Jesus que não está preocupado com a nossa idade, com quanto nós sabemos dele já. Porque essa noite eu quero convidar você a conhecer esse Jesus. E eu queria que com os olhos fechados, você que quer tomar essa decisão hoje, erguer em cima de suas mãos. Preste atenção, eu não estou te convidando para uma religião. Muito menos eu estou te convidando para você ficar neste lugar. Não, não. Eu estou te convidando essa noite para ter um encontro com alguém que vai transformar toda a tua história. Se tem alguém aqui no nosso meio que essa noite quer conhecer Jesus de maneira profunda, erga sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa. Vamos fazer melhor. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar rapidamente. Vem aqui na frente para a gente ganhar um tempo. Venha rapidamente, vem aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos declarar sobre a tua vida bênçãos do Senhor. Vem aqui na frente, pode vir aqui. Você vai ser recebido pelas pessoas aqui. Sai do seu lugar, vem rapidamente para cá.